Que tempo especial, como foi dito, meus irmãos. Já tivemos nosso tempo de louvor e adoração, nosso tempo de dízimos e ofertas, nosso tempo de ouvir esse testemunho que impactou a nossa vida, que mexe com a gente, faz repensar a nossa fé, inclusive. E não é à toa que a gente está falando tanto de tempo, porque eu acho que em todo tempo nunca foi falado tanto em tempo como nesse tempo. Não estou trocando a teologia pela meteorologia, ou tentando fazer qualquer tipo de prognóstico futuro, não, de forma alguma, isso não está com a gente. Mas falando da velocidade do tempo, falando do tempo enquanto um período. E você vai concordar comigo, em tempos de distanciamento social, onde parece que nós temos mais tempo para fazer algumas coisas, você se planeja e de repente aquilo que você planejou não deu tempo. E você tem que se replanejar, porque o tempo tem sido diferente. Nós não nos preparamos para esse tempo, mas estamos vencendo. Nunca foi falado tanto quanto no passado, no tempo passado. Ah, que saudade da igreja, que saudade de ver a nossa família de fé reunida, e a gente poder se abraçar, poder aglomerar com o PGM, visitar os nossos parentes, entes queridos, pessoas que a gente ama e que agora não pode. Tem que respeitar toda essa questão de saúde, a fragilidade de alguns, os grupos de risco. Outros já estão pensando no futuro, ainda mais agora com a notícia do pastor Edmilson, naquele tempo em que a gente vai voltar para a igreja, tomando todos os cuidados, é lógico, sendo responsáveis por nós e pelo próximo, e já fazendo planos daquilo que vai fazer, o que pretende usufruir, pessoas que vai visitar. É tempo de falar de tempo. É tempo de entender o tempo. E para não fugir do assunto, o tema do sermão de hoje é ainda há tempo. Ainda há tempo. E o texto que nós usaremos, você pode achar no site do Clima Tempo, no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 17 até o 44. Abra sua Bíblia, abra o seu aplicativo, participe conosco nesse tempo de ministração da palavra, que é fundamental que você interaja com esse texto, para que você possa absorver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite. Amém? Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus?
Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste, e eu sei sempre que me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela porção da Tua palavra dessa noite, Deus. E eu clamo ao Senhor que a partir de agora a única voz audível seja a Tua. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar mentes e corações, Deus. E de maneira pessoal eu te peço que enquanto Teu servo, Pai, eu em nada atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a Sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, amigo de Marta, Maria e Lázaro, recebe a informação de que o amigo está adoecido a ponto de vir a óbito. Mesmo assim, ele se demora para chegar até a cidade. Quando ele chega, eles estão passando por aquele processo, um período que o mundo oriental faz de consolo durante uma semana, uma tradição, para aqueles que haviam perdido um ente querido. E ele se aproxima do povoado, e ele chega, e quando Marta e Maria ficam sabendo da chegada do amado amigo Jesus, chega junto com ele uma pontinha de esperança, uma possibilidade que até então estava esquecida. E o primeiro ponto da nossa discussão de hoje, da nossa reflexão, do nosso bate-papo aqui, é que precisamos exercitar a nossa fé no presente. Olha o que o texto diz em João 11, 21, 24, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava presa a uma possibilidade do passado. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Opa, pintou uma esperança. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela não entendeu a afirmação imediata que Jesus estava dando para ela: o seu irmão vai ressuscitar. Marta crê que Jesus poderia agir no passado, evitando a morte. Ela crê que ele ressuscitará os mortos no futuro, mas de certa forma ela não crê que ele poderia fazer um milagre ali, naquele momento, no presente momento. Como se para Jesus alguma coisa fosse impossível. E naquele instante ela vacilou, ela oscilou entre a fé e a razão. Ela entre a lógica e uma possibilidade de ver Jesus agindo. Jesus já tinha feito inúmeros milagres. Jesus já tinha transformado água em vinho. Jesus já tinha multiplicado pães e peixes. Jesus já tinha curado paralítico, cego, leproso, já tinha andado sobre as águas. Mas agir naquele momento, ela imaginou que não dava. Como se aquilo fosse demais para Jesus. Não, isso ele não consegue. E o fato é que muitas vezes nós também temos essa dificuldade de aceitar e de reconhecer que Jesus ainda age em nosso meio. Muitas vezes nós prestamos mais atenção na circunstância, no tempo, como eles tanto mencionaram, já faz 4 dias. E a gente deixa de olhar para aquilo que Jesus já fez na história, na nossa, de pessoas que amamos, e de tudo aquilo que está na palavra. Muitas vezes temos dificuldade de entender que Jesus continua operando em nosso meio. E isso tem que ser revisto. Ou então nós fazemos algumas declarações iguais a de Marta: ah, se o Senhor tivesse falado comigo antes. Ah, se o Senhor tivesse me impedido de tomar essa ou aquela decisão. Ah, se o Senhor tivesse me mostrado que esse não era o caminho. Tem gente que fala assim: ah, se o Senhor tivesse me mostrado que essa não era a pessoa certa. Não é assim que Deus age. Nós precisamos entender que é no presente que o tempo toca a eternidade.
Nós precisamos entender de uma vez por todas que Jesus não é o grande eu era, que Jesus não é o grande eu serei, Jesus é o grande eu sou. Hoje e sempre continuará sendo o nosso Senhor e Salvador. Jesus não é refém do tempo, Jesus não é refém da circunstância, Jesus não se limita à nossa capacidade de interpretação daquilo que está acontecendo à nossa volta, porque Ele é Deus. Jesus é único Pai. Jesus se esvaziou da sua glória pela minha vida e pela tua. Agora nós precisamos viver isso de uma maneira muito clara. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, agora, não na glória, agora. Deus conosco em nosso meio, imanente, agindo, interagindo, mudando realidades, mudando histórias de famílias, como nós acabamos de ver. Mas eu e você precisamos acreditar nisso, para que a gente não viva uma fé superficial, baseada naquilo que nos contaram, mas nas experiências que nós temos com esse Deus maravilhoso, que continua restaurando vidas. Como você tem se relacionado com Deus? Como alguém distante? Que não me ouve? Limitado? Incapaz de agir na minha vida? Ou reconhecendo a soberania daquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Talvez você não esteja com 2 ou 3 na sua casa agora, mas nós estamos unidos em espírito. E eu creio que Jesus ministra o seu coração nesse momento. Que Ele está aí do teu lado, ouvindo a tua súplica, a tua oração. Ele já viu aquilo que você compartilhou no chat e Ele está disposto sim, a interagir na sua vida, a trazer transformação. Mateus 28:20b diz assim: eu estarei sempre com vocês. Isso é uma promessa de alguém que não mente. Como diz Tito 1:2, é uma promessa daquele que pagou um alto preço pela nossa vida. Eu estarei sempre com vocês. Então, independente do problema que você esteja enfrentando nessa noite, seja ele de saúde, seja ele a questão financeira, o emprego, qualquer tipo de inquietação, eu estarei sempre com vocês. É a promessa de Deus para mim e para você. Agora você precisa se apropriar disso. Se você puder, faça isso na sua casa agora. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. E que o Senhor tem grandes planos para a minha vida. A palavra de Deus em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Volto a dizer, Jesus não se limita a tempo. Jesus é e ponto. E Ele age assim como agia no passado, dessas histórias lindas bíblicas que a gente compartilha. Ele age hoje. Acabamos de ouvir um testemunho. Tantas coisas aconteceram nessa semana. Eu tenho tido respostas de orações que nós temos orado há 2, 3 anos atrás. E Deus continua agindo. Algumas vezes no gabinete acontece de alguns irmãos, no dia do aconselhamento, vim falar: pastor, se a gente tivesse tido essa conversa antes, se a gente tivesse batido esse papo 1 ano atrás. Mas não aconteceu 1 ano atrás, está acontecendo agora. Está acontecendo agora online, essa conversa. Nós não podemos viver presos à questão do tempo, entendendo que Deus parou de agir. Nós não podemos acreditar que o nosso Deus se limitou àquilo que Ele fez naquela época, não. A palavra dele é de vida e vida eterna. Mas, para que eu e você possamos provar disso nas nossas vidas, nós precisamos acreditar que Jesus se importa conosco. E esse é o nosso segundo ponto da noite, a nossa segunda reflexão. Você precisa crer nisso, que Deus realmente está interessado na tua vida. Olha o que a palavra de Deus diz em João 11:35, o menor versículo da Bíblia. Ele chorou, demonstração humana de compaixão, sentimento. 11:38 diz: Jesus, outra vez, profundamente comovido,
foi até o sepulcro. Não foi assim, outra vez foi ao sepulcro. Não, o relato diz que outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Jesus estava interagindo, Jesus estava sofrendo junto, Jesus estava sentindo a dor do luto daquelas pessoas. Jesus estava sentindo aquela necessidade que eles tinham de se aproximar dele, de uma palavra de conforto, de consolo, de esperança. Jesus chorou, como tantas vezes eu e você choramos. Mas ele profundamente comovido foi até o sepulcro. Nosso Deus não fica de braço cruzado, olhando as coisas acontecer como se ele não fizesse parte disso. Ele continua agindo. John Piper diz o seguinte: se Deus conta cada fio de cabelo de sua cabeça, ele está atento a cada uma de suas necessidades. Se ele se preocupa nesse nível de detalhe, é porque tudo que envolve a tua vida para ele é importante, mesmo que você não perceba. Nosso Senhor não assiste às nossas aflições de maneira indiferente, sem se importar, sem se envolver. Pelo contrário, ele se importa, ele se compadece, ele se identifica com você e com sua dor. Aquele que enxuga as nossas lágrimas, ele chora conosco. Ele chora conosco na sua tristeza. E eu tenho certeza que quantas experiências já tivemos em que ele secou as nossas lágrimas. Porque nem para isso força nós tínhamos. Sabe por que ele faz tudo isso? Porque ele conhece a nossa dor. Ele conhece a dor do sem-teto, porque a palavra de Deus diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele conhece a dor da solidão. Nos momentos mais difíceis, no Getsêmani e na cruz do Calvário, ele foi deixado sozinho. Ele sabe o que é solidão. Jesus conhece a dor da traição, pois foi rejeitado pelo seu povo, traído por Judas, negado por Pedro e abandonado pelos discípulos. Jesus sabe, Jesus conhece, Jesus provou. Jesus conhece bem a dor da humilhação, pois ele foi cuspido no rosto, foi humilhado, espancado, preso, deixado nu, crucificado como se fosse um bandido da pior espécie, mesmo sem ter um pecado. Ele sabe o que é isso, ele sabe a dor. Ele sabe a dor da enfermidade, pois teve compaixão de tantas pessoas e agiu na vida delas, para que elas tivessem experiências com ele e tivessem a sua existência transformada não só naquele tempo presente, mas na eternidade. E é isso que ele continua fazendo hoje em nossas vidas. Porque, como já foi dito, nosso Senhor não se limita a tempo e a circunstância. Ele é o grande eu sou hoje. Jesus sabe o peso do pecado. Talvez esse pecado que você esteja mantendo escondido, mas que tem te sufocado, tem te oprimido, que tem te envergonhado, que não permite que você possa se relacionar com Deus de uma maneira clara, porque isso te acusa cada vez que você relembra daquilo que foi feito, daquilo que foi dito. Deus sabe, Jesus sabe o peso do teu pecado. Não porque ele pecou, mas porque ele levou na cruz do Calvário todo o pecado da humanidade, em todos os lugares, em todo o tempo, por amor. A mim e a você, ele sabe, ele conhece o pecado. Ele conhece os teus e os meus segredos mais ocultos. Mas mesmo assim ele decidiu pagar um alto preço pela minha vida e pela tua. Jesus sabe a dor da morte, pois ele a provou. E ele a venceu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele provou a morte, ele desceu ao Hades, mas ele venceu. E hoje quem crê nele não morre mais. Hoje quem o aceita como Senhor e Salvador não precisa mais viver com o medo da morte.
pois a morte foi vencida. Um dia daremos adeus a esse corpo, mas com a certeza de que passaremos a eternidade ao lado do nosso Senhor. Como é bom viver com essa certeza, como é bom viver com essa confiança, de que meu Senhor preparou um lugar para mim, e que um dia eu vou morar com Ele. Isso enche meu coração de alegria, e eu espero que encha o teu também. Até que ponto Deus chega para nos revelar o seu amor. Você que é pai, você que é mãe, eu tenho certeza que cada vez que você enfrentou qualquer dificuldade com o seu filho, seja uma enfermidade, as primeiras crises da infância, da adolescência, você até ora às vezes: Senhor, passa para mim a dor dele. Deixa que eu sofro, eu aguento. Ele não, ela não. E Jesus fez assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão sublime, tão intensa, tão única, tão divina, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Amém? Você está comigo? Precisamos crer que Jesus age hoje, precisamos crer que Jesus está interessado na minha vida e na tua. Mas não adianta só crer nisso. Há uma necessidade de interação da minha parte, da sua parte para com Deus. Não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos. É fundamental na nossa caminhada que nós possamos ter esse tempo de experimentar coisas com Deus, que ajudam a mudar o nosso caráter, ampliam a nossa cosmovisão, aumentam a nossa fé, nos deixam mais parecidos com Ele. Olha o que diz a palavra: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Mais uma vez o tempo sendo limitador para as irmãs. O mesmo Jesus que havia realizado inúmeros milagres, ele podia facilmente ter removido aquela pedra sem a ajuda de ninguém. Eles podiam no caminho chegar lá e já ver o sepulcro aberto. Mas Jesus proporcionou àquelas pessoas a experiência da remoção da pedra. Jesus proporcionou àqueles judeus que estavam ali, toda a família que estava chorando o luto, a experiência de ver algo tremendamente sobrenatural acontecendo e eles sendo testemunhas oculares daquilo. Porque Deus nos dá o privilégio de ser coparticipantes em sua obra. Marta, mais uma vez, refém do tempo, da circunstância. Ela fala: Senhor, já passou 4 dias, tem uma possibilidade muito grande de estar com mau cheiro. Mas Jesus é enfático: tirem a pedra. O problema é que muitas vezes, na nossa vida, mover a pedra representa mexer com algumas coisas que nós não queremos mexer. Muitas vezes, mover a pedra é tratar com o passado que causa dor, é trazer à lembrança alguns episódios da nossa vida que nos abalaram profundamente, que inclusive nos afastaram do Senhor. Talvez sejam coisas tão desagradáveis quanto o cheiro de um cadáver em decomposição há 4 dias. Mas Jesus é enfático: tirem a pedra. Talvez tirar a pedra hoje seja aceitar, concordar e assumir que você tem vivido longe de Deus, que você deixou talvez o tempo ou a circunstância mexer com a tua fé, e você colocou limitações, porque não foi atendido talvez no tempo que você imaginava como adequado, e deixou Deus de fora da tua vida, deixou Jesus distante da tua família, do teu casamento, do teu emprego, dos teus relacionamentos.
Eu gosto muito do texto de Apocalipse 2,4, quando Jesus está falando para a igreja de Éfeso, e ele enaltece algumas características, e fala para a igreja de Éfeso, mas fala para mim e para você também, e depois ele vem para uma crítica, vamos dizer assim, um apontamento que tem que mexer comigo e contigo nessa noite. A palavra diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste teu primeiro amor. E muitas vezes quando a gente fala de primeiro amor, a primeira coisa que vem na nossa mente é aquela questão do tempo, de algo que aconteceu no passado, nos remete às primeiras experiências, algo que ficou lá atrás. Mas quando nós falamos do primeiro amor, nós estamos falando de prioridade, não apenas de tempo. Aquilo ficou no passado, porque em algum momento nós decidimos não deixar Jesus ser nosso primeiro e único amor. Jesus ser o centro do nosso casamento, Jesus ser o centro da nossa família, Jesus ser o centro das nossas finanças. E a gente deixa isso para trás e lembra com saudade daquele tempo do primeiro amor, onde eu fazia e acontecia. Mas Jesus em momento algum se afastou de você, muito pelo contrário, Ele anseia de braços abertos pela tua volta, para que você possa voltar a ter experiências com Ele muito maiores, muito melhores agora. Não é uma questão de tempo, é uma questão de posicionamento, de colocação, de entendimento, de intencionalidade. Jesus precisa ser o meu primeiro amor, aquele que vem antes de todas as coisas, de todas as coisas, para que eu possa viver tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Qual é a pedra que tem te impedido de ver o mover sobrenatural de Deus na tua vida hoje? Orgulho, altivez, pecado, algum vício, drogadição, alcoolismo, pornografia. O que tem te impedido? Qual é a pedra que tem que ser rolada hoje para que você possa ver o milagre de Deus na tua vida, na tua família? Eu acho muito interessante que antes do milagre consumado, Jesus ora e agradece. Antes do milagre consumado, Ele se coloca em posição de adoração, de louvor e agradece. Mas talvez você diga: Edu, é lógico, Jesus é um com o Pai, Jesus é Deus, para Ele é fácil. Mas em Atos 9, de 39 a 41, nós vemos o episódio com Pedro sendo chamado quando Dorcas está adoecida, correndo risco de morte. E mais uma vez as pessoas, pensando que o tempo tinha acabado, acham que não tem mais o que fazer. E Pedro chega, ele afasta todos, ele se ajoelha, ele ora. E o que acontece? Ressurreição, milagre, manifestado o poder de Jesus naquele momento, através da vida de Pedro, aquele mesmo que negou Jesus. Quantos de nós tem um pouco de Pedro, porque se lembra do passado, daquilo que fez, achando que Deus não é capaz de usar a minha vida e a tua, para mudar a nossa existência, para mudar a nossa família? Meu irmão, abra a tua mente nessa noite, abra teu coração, deixa Jesus tomar conta de tudo. Que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar o teu coração. Creia nisso. Creia, então somente creia. Jesus tem grandes coisas para fazer na tua vida, no tempo que nós chamamos hoje, no tempo que nós chamamos agora. Quero convidar você que talvez ainda não entregou a tua vida a Jesus, achando que o tempo já passou ou que ainda não é o tempo, para tomar uma decisão agora e falar: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente e soberano Senhor da minha vida. Eu não vou mais olhar para o passado, me martirizando ou olhando para o futuro, ansioso, sem saber o que vai acontecer. Eu quero viver o agora com o Senhor. E eu sei que agora o Senhor está aqui comigo, e é por isso que eu aceito, porque eu entendo que o Senhor já começou uma transformação na minha vida, e o Senhor é fiel para terminar.
Se você tomou essa decisão, fale conosco através desse número de WhatsApp. Nós queremos caminhar contigo, nós queremos te ajudar no discipulado, nós queremos te ajudar nessa fase de novidade de vida que é tão maravilhosa. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Hoje é tempo de crer que Jesus se importa com as nossas aflições. Cada uma delas, das menores às maiores, Ele é o maior interessado. Porque Ele te ama incondicionalmente. E Ele pagou um alto preço pela tua vida. E Ele não se limita a tempo, a circunstância. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, imaginamos, sonhamos, almejamos, desejamos. Deixa Jesus ser o centro da tua vida hoje. Hoje é tempo de remover a pedra que nos impede de ver o milagre. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Deus está te esperando. Jesus está te esperando nessa noite. Está dizendo: filho amado, vem. Vem, eu vou estar contigo. Tem coisa para limpar, beleza, nós estamos juntos. Eu vou te ajudar nesse processo. Mas tem coisa que ainda dói, não tem problema, a gente vai estar junto. Ainda há tempo. Talvez sonhos tenham morrido, objetivos. Talvez você ache que o teu casamento já morreu. Mas eu quero te falar que essa noite é noite de ressurreição. É noite de novidade de vida. É noite de provar algo tremendo, que vai mudar a nossa percepção de quem é Jesus e o que Ele pode fazer. Eu creio nisso. Eu tenho vivido isso. E eu sei que você também quer e você também pode. Hoje é tempo de acreditar. Hoje é tempo de acreditar que ainda há tempo para tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para tu. Você crê nisso? Fecha seus olhos. Se você quiser se ajoelhar na sua casa, se você quiser ficar de pé, se tiver alguém do teu lado, dá a mão para essa pessoa. Se você estiver sozinho, fala com Deus. Exercita a tua criatividade. Imagina Jesus ali do teu lado, contigo nessa noite, porque Ele está. Pelos olhos naturais nós não conseguimos enxergar, mas pelos olhos da fé nós podemos sim. O Espírito Santo passeia em nosso meio, ministra corações nessa noite. Ele está preparando algo extraordinário. Tão somente creia. Tão somente creia. Deus amado, obrigado, Pai, porque na Tua palavra nós encontramos, Deus, tudo aquilo que nós precisamos para alicerçar a nossa fé em algo sólido, algo verdadeiro, algo imutável e algo eterno. Jesus, obrigado, Deus. Pai, não permita, Senhor, que nós fiquemos vacilando e oscilando entre a lógica humana e a fé que nós temos no Senhor. Pai, nos ajuda a nos apropriarmos, Pai, da certeza de que sim, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. De que o Senhor não é limitado a tempo, a circunstância. O Senhor nunca foi pego de surpresa com absolutamente nada, Deus. O Senhor continua soberano sobre céus e terras, porque o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre. Senhor, obrigado, Pai, porque tantos são os testemunhos, Pai, de irmãos e irmãs que têm provado o sobrenatural do Senhor. Isso aquece o nosso coração, Jesus. Então eu te peço nessa noite, Pai, nos ajuda a viver com a certeza, com a convicção, Deus, com a esperança não de quem espera algo, Deus, mas de quem esperança em alguém que é o Senhor, que o Senhor está conosco nessa luta, seja ela qual for, seja uma enfermidade, seja um relacionamento quebrado, um casamento ruim, um vício, a drogadição, o alcoolismo. Pai amado, nós queremos acreditar e nós cremos sim. Eu sei que o Senhor continua agindo. Eu sei que o Senhor está visitando nesse momento famílias, Deus. E o Senhor tem mudado a partir de agora a vida delas, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Ah, Jesus, não permita, Pai, que o cenário que tantas vezes nos assusta nos afaste do Senhor, a ponto de colocarmos pedras na nossa frente que nos impossibilitem de ver os milagres que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Fala conosco, Jesus. Fala conosco. Age no nosso viver, no nosso falar.
no nosso entendimento. Entregamos, Pai, tudo que somos, tudo que temos ao Senhor. Traz convicção, Jesus, de que hoje é tempo, de que ainda há tempo para viver a eternidade com o Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.